Olá, YouTube! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é sábado, tá de noite já e eu tenho um energético e um sonho e eu vou levar vocês comigo nos estudos da madrugada. Eu estava tranquila até então, porque o que aconteceu? Eu fiquei o sábado de dia, assim, né, a parte da manhã e a parte da tarde inteira fazendo faxina aqui em casa. Aí, gente, foi chegando a noite, eu fui ficando meio preocupada, porque o meu cronograma, eu tinha muita coisa pra fazer, né? E aí eu pedi pro meu pai comprar um energético pra mim, e eu decidi que eu vou, depois de muito tempo sem fazer isso, madrugar estudando. E vou levar vocês comigo, obviamente. Eu separei primeiro 3 tópicos de coisas que eu quero muito fazer. O primeiro são exercícios da apostila de inglês, porque eu não posso continuar negligenciando. Segundo, eu já separei uma lista com exercícios sobre os governos da República Nova, né? Os governos de Getúlio Vargas até os governos da ditadura militar toda. Então eu vou fazer exercícios, né? Uma lista de exercícios. E depois eu pretendo estudar química inorgânica, porque eu tô com bastante dificuldade na parte de sais. Gente, eu ia estudar, mas a minha casa foi invadida. Oi, minha prima. E aí a gente tá aqui conversando. Depois eu vou começar a estudar, mas eu já abri meu energético. Gente, voltei. Minha prima já foi embora. Mas foi tão gostoso. Ela veio aqui, a gente ficou conversando bastante, né? A gente ficou aqui 1h30, quase 2 horas aqui. Ela aqui conversando comigo, meus parentes aqui, a gente comeu bolo. E eu abri meu energético, já tomei, pra agora começar a fazer aquele efeito. E eu decidi que eu vou começar estudando química. Vou terminar de anotar sobre funções orgânicas, só pra terminar essa parte do caderninho, e começar química inorgânica. Gente, eu tô assistindo aula de química inorgânica. Uma aula, assim, eu tô fazendo a revisão, né? Eu já tive aula sobre química inorgânica no cursinho, mas fiquei com muita dúvida. E estou de óculos porque muita luz, né? Eu tenho que usar o óculos, senão eu fico... Meu Deus. Mas eu anotei aqui as funções orgânicas que tava faltando. Fiz revisão, fui pegando na cabeça. Algumas eu pesquisei pra ver se era o desenho certo mesmo e tava certo, tá? Anotei aqui. E comecei química inorgânica no caderninho, eu não tinha colocado essas anotações ainda. Não é tão complicado, eu acho que inclusive inorgânica consegue ser até um pouco mais fácil quando você pega o jeito. Mas pra mim química orgânica é tipo assim... Nossa, meu ensino médio inteiro, sabe? A gente fez essas revisões com a minha professora, a Fabi. E é isso, vou continuar vendo a aula aqui, depois a gente vai pra outra matéria. Mas eu ainda quero fazer alguns exercícios. Gente, olha que bonitinho, preciso mostrar isso pra vocês. Eu achei o meu caderno aqui do primeiro colegial, que tem resumos todos de química tão bonitinhos de quando eu tava aprendendo, né? Aprendendo de fato, o primeiro contato com química inorgânica.
Gente, tô tão cansada. Vocês não têm noção. Meu Deus, já é 1h30 da manhã. Tá cedo ainda, né? Eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Vou fazer exercícios agora de química inorgânica. Nossa, tô pegando muito sério nessa matéria. Eu fiz muitas anotações. Ainda no outro caderno também eu fiz algumas revisões sobre como que a gente monta os esquemas. Existem muitos macetes dentro da química, né? Que nem você saber que sal dissocia, ácido ioniza, ácido mais base forma sal mais água, oxiácido mais água forma um ácido, óxidos básicos mais água formam bases. É muita coisa em química inorgânica, mas quando a gente aprende a base da química, e também a gente tem que sempre lembrar sobre o que é ligação iônica, o que é ligação covalente, para não confundir na hora do exercício. Saber, decorar ácidos que são fortes, que são fracos, base forte, base fraca. Ó, gente, tá vendo essa questão da PUC? Quais os pares de reagentes abaixo indica um ácido fraco e uma base forte? Isso aqui, ó, é decorar. Não adianta decorar. Fui lá na cozinha fazer pão de queijo pra eu comer, porque bateu a fome aqui. O sono tá muito forte. Eu já fiz uns 12, porque teve uns 2 que eu pulei, uns 3 que eu pulei. Uns 12 exercícios já que eu fui discutindo aqui. Nenhum envolvia fazer a fórmula e eu fiz rápido também. Exercícios muito bons, viu? Esse PDF tá muito bom. Eu vou pegar pra fazer mais firme, né? De montar mesmo a expressão ali certinho da fórmula estrutural de cada um. Eu vou deixar pra fazer durante a semana. Eu quis fazer mais exercícios teóricos hoje pra ver se eu peguei mesmo a parte teórica. Eu separei aqui, pedi pro chat montar uma lista pra mim, né? Com exercícios da República Nova, que chama, né? Que são os governos de Getúlio Vargas até os governos da ditadura militar. E aí eu vou resolver esses exercícios, ó, já tá até aqui certinho. Questões da FUVEST e da Unicamp. Eu estou extremamente cansada, mas eu quero muito comentar tudo que eu tô estudando aqui, porque tá bem interessante. Deixa eu colocar meu óculos, que eu tô nem enxergando direito, gente, meu Deus. Queria comentar um pouco sobre o que eu tava vendo na questão dos governos da ditadura civil-militar, na ditadura de 1964. Eu sempre confundo essa ordem de presidentes dentro da ditadura. Eu estou falando baixo, porque já são 3 horas da manhã, tá? Tá todo mundo dormindo aqui em casa. O primeiro presidente, que é o Castelo Branco, ele basicamente decreta os AIs. O que é um AI? Significa ato institucional. O que é um ato institucional, Estela? Quando você tem uma constituição, você não pode simplesmente chegar e querer ficar mudando ela. Se você quer acrescentar uma lei, você precisa exigir um ato institucional. E aí você pode acrescentar. É como se você estivesse anexando uma nova lei. E aí agora ela faz parte da Constituição como um ato institucional. E teve a criação de partidos. O que acontece? E isso é fascinante, assim, quando você entende. Dentro da ditadura civil-militar, eles criaram o Arena e o MDB. O Arena, a galera a favor da ditadura, e o MDB era a oposição. O que eles queriam dizer? Gente, a gente não tá vivendo uma ditadura, ó, tem até um partido da oposição, só que era mentira, era tudo manipulado, as falas, elas eram... Existe uma lei, gente, eu lembro até hoje dessa lei, Lei Falcão, se eu não me engano, posso pesquisar pra ver se eu não tô errada, Lei Falcão, em que a galera era proibida de falar ao vivo. Eles não poderiam falar ao vivo, porque não tinha como controlar o que saía ao vivo. As campanhas dos partidos eram todas gravadas. Alguém falou alguma coisa que não podia, não ia pro ar, não ia. Então não caia nesse papo de que, tinha um partido da oposição. Não tinha, era tudo manipulado naquela época, entendeu? Tudo, absolutamente tudo. Pesquisem no YouTube de vocês
uma música muito boa dessa época da ditadura militar, não sei se é tão recente assim, né, na época do governo do Castelo Branco, mas possivelmente mais pra frente, né? Mas tem uma música que chama Apesar de Você, que fala sobre a ditadura. Tem uma música também que chama Cálice, não vou lembrar quem escreveu, mas eu gosto dessas músicas. A música Cálice, nossa, ela é assim, de praxe cair em vestibular, assim, falando sobre ditadura, é essa música. Porque cálice, existe a palavra cálice, de um cálice mesmo, né, que mantém um líquido dentro, chama cálice. E o cálice, de calar-se, o ato de se calar, o verbo calar. As pessoas que eram estudadas, as pessoas que eram contra, né, de fato, a uma ditadura, elas se expressavam por meio da arte, por meio da música. E tinham departamentos, departamento de imprensa e propaganda, a gente chama DIP, lembrei agora, departamento de imprensa e propaganda da ditadura civil-militar, selecionava as músicas, as apresentações em teatro, tudo que acontecia tinha que ser passado por eles, porque se eles percebessem que tinha alguma coisa que estava mascarada a fim de falar mal do governo, não era liberado, e muito provavelmente essa galera era presa e torturada. Torturada onde? No DOPS e no DOI-CODE, eram departamentos de tortura. Dentro do governo do Costa e Silva, o que aconteceu? O negócio começou a ficar mais louco. Ele decretou uma nova Constituição. Por quê? Eles estavam querendo enfiar muita coisa dentro da Constituição. Eles, de fato, criaram uma Constituição e colocaram nessa Constituição a institucionalização da ditadura. Dentro dessa Constituição, eles colocaram cassações a políticos que eram da oposição, muitas leis que proibiam a liberdade de expressão. E aí, o negócio pega. Estudem esse principalmente, assim, o governo do Médici, do Emílio Médici, é o governo mais polêmico da ditadura de 64. O Brasil estava passando pelo milagre econômico, a nossa economia subiu em 10%, isso é absurdamente alto. A construção da usina de Itaipu, eu estou estudando agora com o meu professor do Carlão, de Geopolítica, sobre a matriz energética brasileira, e a gente está estudando sobre hidrelétricas de cada governo, né? Num contexto muito geral, desde a época de Getúlio Vargas, existe uma certa justificativa por trás dessas ditaduras, que é o patriotismo exacerbado, que seria um nacionalismo ufanista. Toda vez que você ouvir a palavra ufanista, significa exagero. O nacionalismo é uma coisa boa, a gente tem que amar o nosso país, mas algo ufanista é sobre não enxergar defeitos. Eu vou indicar pra vocês um filme, gente, que fala sobre a ditadura, mas é um filme que eu já aviso aqui, que é muito pesado. Então, se você for assistir, cuidado, sabe, se você for sensível, porque mostra explicitamente as cenas de tortura que aconteciam nesses departamentos, né, o DOPS e o DOI-CODE. O filme chama Batismo de Sangue, e ele retrata, cara, se eu não me engano, são padres, e eles são contra a ditadura, eles são infiltrados em alguma coisa, e eles são da oposição, eles são descobertos e são torturados. É muito pesado esse filme, eu assisti quando eu tava no 9º ano. Bom, agora só pra terminar rapidinho, né, resumir pra vocês, eu gosto bastante de comentar aqui porque eu tô revisando, né, não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala o conteúdo, quando você pega pra estudar falando sozinho, nosso cérebro absorve 95% daquilo que a gente aprendeu quando a gente reproduz, né. Vocês já pararam pra pensar por que os seus professores sabem tanto de um assunto? Porque todos os dias eles estão ali ensinando. Dentro do governo do Geisel, teve uma coisa muito importante, acho que é meio que a única importante que aconteceu, que foi o caso do Vladimir Herzog. Eu não sei se vocês sabem, mas ele era um jornalista, se eu não me engano, se não me falha a memória. Ele era um jornalista da oposição e ele foi assassinado. Só que a galera tinha colocado ele numa posição em que parecia que ele tinha se suicidado. E depois acabou que as pessoas responsáveis por isso foram julgadas, né? Porque depois a gente teve a anistia, que anistia é perdão de crimes políticos, depois eu vou explicar, que foi dentro do governo do Figueiredo. O que aconteceu? No governo do Figueiredo, a anistia que aconteceu, ela não foi só pra quem era da oposição e teve que sair do Brasil, porque não era a favor da ditadura, né? Porque muita gente foi exilada do país, né? Você é da oposição, você não pode vir pro Brasil, você é exilado. Aí as pessoas fugiam. Não só as pessoas que foram torturadas foram perdoadas, mas quem torturou também. É por isso que é muito difícil você encontrar os casos de quem realmente foi julgado da época da ditadura, porque não foram. A anistia acabou perdoando muita gente que participou dessas coisas, né, desses crimes. O governo do Figueiredo é o caso do Rio Centro. É muito engraçado estudar isso, com todo respeito, mas eles literalmente estavam organizando um atentado pra explodir, tô falando sério, explodir o Rio de Janeiro. Caso do Rio Centro. Eles foram no centro, no Rio, num lugar que era bem movimentado, e eles estavam com 4, não sei quantas bombas dentro de um carro. Só não rolou porque as bombas não estavam acendendo. A gente teve o movimento das diretas já. Estela, que são diretas? Eleições diretas, porque até então elas eram indiretas. A população não votava. O final
do governo do Figueiredo, o que acontece, gente? O Tancredo Neves, ele foi um presidente, muita gente confunde, né? Acha que o Tancredo Neves foi o primeiro presidente do processo de redemocratização. Mas não, o Tancredo Neves, ele era abertamente a favor da redemocratização do Brasil. Ele era contra a ditadura, né, ali nas entrelinhas do que ele dizia. E acabou que ele foi eleito indiretamente. Então quem escolheu ele não foi o povo. Ele acabou falecendo antes de ter a posse, né, de tomar a posse. E quem entrou no lugar dele foi o vice, o José Sarney. O José Sarney, de fato, foi o presidente que marcou o processo de redemocratização do Brasil. Porque depois dele, a gente teve a permissão das diretas já, né? Então os votos passaram a ser diretos e a população conseguiu, de fato, votar. Gente, terminei todos os compromissos que eu tinha colocado pra fazer hoje. Acabei de fazer, exercícios de inglês do Enem, da FUVEST, da Unicamp e de mais acho que era da PUC, não sei. De vestibulares, assim, diversos, né, aqui da apostila mesmo. Mas tem mais um monte pra fazer, mas falta 20 minutos pras 4 da manhã. Eu tô extremamente cansada. Bom dia! Domingo, meu povo! Vocês pensaram que eu ia desistir, né? Mas não desisti. Gente, eu fui dormir 4h20 da manhã. Depois de ter estudado um monte, eu cumpri tudo que eu tinha me programado pra fazer. Eu fiz exercícios da apostila de inglês, inclusive eu gostei muito dos exercícios. É que eu não queria ficar falando muito porque tava de madrugada, mas eu vou mostrar pra vocês depois. Fiz exercícios da FUVEST, da Unicamp, do Enem e de alguns outros vestibulares. Eu consegui também fazer as questões de história que eu me propus a fazer. Expliquei um pouco pra vocês sobre o que eu tava estudando, deu tudo certo. E também estudei química. E aí, galera, estão servidos panquequinha de banana e um cafezinho preto bem forte. Agora já são 2 horas e eu decidi que eu vou retornar aos estudos, vou fazer algumas outras coisas, né, que eu tinha me programado, estudar algumas outras matérias. E meus pais, eles foram almoçar lá na minha avó. Eu, infelizmente, tive que ficar em casa porque eu preciso fazer isso, né. Vocês sabem que eu não aguento ficar sem tagarelar aqui, né? Então eu preciso falar isso que eu coloquei aqui agora no chat, gente, pra filtrar um pouco dos conteúdos de arte que eu quero estudar. E eu decidi que eu não vou fazer que nem eu estava fazendo, apesar de ser muito importante, sim. Teve coisas aqui que eu não sabia, que eu consegui lembrar, né, e aprender a revisar dentro de arte pré-histórica, egípcia e mesopotâmica, que eu coloquei aqui. Todos os anos existem questões sobre, isso é fato, tá? Modernismo. Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. Nossa, são obras, existem muitas obras. O Abaporu é de Tarsila do Amaral. As vanguardas europeias é porque, basicamente, a galera que era daqui, que tinha dinheiro, ia estudar na Europa e chegava, porque o Brasil sempre ficava por fora das coisas que estavam acontecendo, a gente era sempre os últimos, né? Os movimentos literários que aconteciam lá aconteciam aqui só depois. Essa galera intelectual e estudiosa elitizada chegou aqui com ideais de arte totalmente diferentes.
E eram as vanguardas. O que é algo que representa uma vanguarda? É algo que tá de frente. Não sei se vocês conhecem, mas Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, o cara que fez Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, o Monteiro Lobato, ele era extremamente racista e extremamente preconceituoso, extremamente xenofóbico, machista. A Anitta Malfatti era uma dessas moças que foi estudar fora e voltou, trazendo inovações dentro da arte, né? Anitta Malfatti, conhecidíssima por ser uma vanguardista da Semana da Arte Moderna no Brasil. Ela foi tão criticada pelo Monteiro Lobato, ele chamou ela de caricaturista. Você tá copiando. Ah, você tá falando que você tá trazendo uma inovação aqui pro Brasil. Você só tá copiando lá os europeus. Estudar também um movimento que é extremamente importante e tão legal, porque ele tem um nome muito diferente. Chama movimento antropofágico. É o ato de devorar as influências estrangeiras e criar uma identidade cultural brasileira única. Fiz as minhas anotações, gente, mostrar pra vocês, ó, modernismo no Brasil, um monte de coisa que eu precisava saber, e eu já comecei a introduzir nas vanguardas também, ó. E tava fazendo algumas anotações sobre uma das vanguardas que eu mais gosto, que é o dadaísmo. Já falei pra vocês no vlog passado, né? Foi o seminário que eu apresentei, o meu grupo pegou essa vanguarda do dadaísmo e, nossa, fazer esse trabalho foi, tipo, super legal. Porque eu acho que é a vanguarda mais diferente que tem e é uma das mais polêmicas também, porque ela é uma vanguarda, uma arte de guerra, né? Uma contestação da Primeira Guerra Mundial. Agora eu vou fazer exercícios. Cara, que revisão maravilhosa que eu acabei de fazer. Gente, eu fiz 12 exercícios, né? Porque eu fiz uma pilha com 6 primeiro, né? Objetivos. Depois eu fiz exercícios dissertativos da FUVEST e da Unicamp. Exercícios, de fato, das outras edições das provas, né? Peço tudo pro chat, gente, porque eu não tenho paciência de ficar entrando em site pesquisando, não. Tá? O chat sempre filtra tudo pra mim. E sempre depois, quando eu vou ver se é fidedigno mesmo, realmente são questões que caíram. Cara, muito bom. Fiz muitas revisões. Eu decidi aqui, inclusive, que tem um livro muito que eu quero ler. É porque é muita obra que a gente quer vestibulando. A gente tem que ler muita obra, né? Não só as obrigatórias, mas obras pra você ter repertório também. E eu tô muito, assim... querendo ler Macunaíma, do Mário de Andrade. Mário de Andrade foi o nome que mais saiu aqui no meu estudo de modernismo aqui de hoje. Muito importante as diferenças que ele tem com o Oswald de Andrade. Como vocês estavam vendo aí, eu estava tendo uma aula maluca sobre força de arrasto e velocidade limite. Como o próprio nome diz, velocidade limite envolve integral, derivada, limite, né, que você tem que colocar lim, gente, um monte de coisa de matemática que eu odeio. E aí você pensa, nossa, mas por que você está estudando isso? Gente, a gente estuda isso no cursinho. Pra vocês terem uma noção. Meus professores falam sobre limite, falam sobre derivada, sobre integral. Coisas que a gente só vê em ensino superior. Porque isso ajuda, se a gente aprender o básico sobre isso, né? Principalmente em física, o Fred fala muito sobre isso. Sobre matemática pura mesmo, dentro das contas de física. Porque se a gente pega esses raciocínios, a gente consegue calcular mais rápido as relações entre as fórmulas. Fica muito mais fácil. É muito mais fácil pra mim só decorar a fórmula mesmo. E como vestibulanda, eu acho que eu recomendo muito isso. Sabe? Decora a fórmula, tá? Mas existem fórmulas que vale muito a pena deduzir. Você não precisa decorar, porque aí é coisa fácil. Gente, olha que loucura. Eu achei uma aula da Unicamp
um PDF no Google mesmo, explicando sobre tudo isso que eu estou estudando. Só que, obviamente, isso aqui é uma aula de ensino superior, então eu tenho algumas coisas que eu tô capengando aqui. Mas tá dando pra fazer umas relações bem legais. Vocês não têm noção, gente, do submundo que eu entrei aqui. Eu tô assistindo uma aula, um PDF de uma aula da Unicamp, de ensino superior sobre isso que eu estou estudando. Força de arrasto e velocidade limite. Eu não sabia nem da existência disso daqui, isso aqui cai no vestibular. Mas pelo que eu entendi, eu estava dando uma lida na parte teórica, que é bem importante, né? A força de arrasto é uma força que se opõe ao movimento através de um fluido. Exemplo, ar. Força de resistência do ar. A velocidade limite é quando o corpo tá em queda livre, ele tá caindo com aceleração. Ao passo que a aceleração que ele tem fica zero, por causa que a força de arrasto, que é a resistência do ar, se iguala à força do peso do corpo, ele não tem mais forças resultantes agindo sobre ele. Porque o peso tá igual ao arrasto, entendeu? Nisso, a velocidade limite é atingida, o corpo começa a cair com uma velocidade única, constante. Ó, gente, tô fazendo as minhas anotações aqui, ó. Tudo que eu precisava fazer, já fiz alguns exercícios aqui sobre velocidade limite, força de arrasto, que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Fiz exercícios sobre dinâmica do movimento circular. Aproveitei pra anotar uma fórmula que eu não lembrava. Na verdade, eu não sabia dessa relação, é uma fórmula bem mais fácil, calcula já tudo de uma vez que você precisa, sabe? Fiz as minhas anotações, mas é isso. Tô cansada, bem cansada, tô com fome, tô estressada. Amanhã eu tenho que acordar cedo, agora já são 7h05. Eu preciso arrumar as minhas coisas pra poder dormir cedo. Eu poderia até falar, né? Infelizmente agora faz parte da minha rotina ficar aqui estudando no final de semana. Mas felizmente, né? Eu tenho o privilégio de estudar, isso é muito bom. Quando a gente tem objetivos muito grandes na vida, a gente tem que fazer sacrifícios muito grandes também. Então, por mais que eu esteja estressada e cansada, eu tenho o privilégio de estar aqui e eu agradeço por poder só estudar, né? Então agora eu vou me organizar, porque essa semana promete muito estudo, muito conteúdo, muita coisa, muitos exercícios, muitas questões que eu vou ter que resolver. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!